A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 64 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre 2 aos Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Então hoje vamos iniciar aí uma jornada na segunda carta aos Coríntios. Vamos aqui para o capítulo 1. Esse capítulo revela o coração do apóstolo Paulo. Aqui ele, ao contar sobre os seus sofrimentos, admite seus temores e seus fracassos. Nesse capítulo, Paulo nos dá 3 motivos porque Deus permite que o seu povo sofra ao recontar a sua experiência pessoal. O primeiro motivo é que devemos confortar aos outros. O segundo, devemos confiar em Deus. E terceiro, devemos afirmar as promessas de Deus. Então vamos aqui pela explicação de Paulo, onde ele vai falar o porquê que Deus permite que seu povo sofra. E vai recontar, a sua própria experiência pessoal. Então do versículo 1 até o versículo 7, o apóstolo Paulo usa 9 vezes a palavra conforto ou consolação. Os versículos 3, versículo 4, versículo 5 e o 7, cujo significado literal é ficar ao lado de alguém. O Senhor é o Deus de todo consolo e de toda graça. O apóstolo Pedro fala sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 5 e o versículo 10. No entanto, recebemos esse conforto de Deus não apenas para o nosso alívio pessoal, mas para que possamos ajudar os outros. No versículo 6, Paulo ensina a verdade extraordinária de que a tribulação do cristão traz bênção dupla. Traz bênção para o crente, individualmente, e para os outros. Nós, como cristãos, devemos estar dispostos a sofrer tribulações, pois sabemos que trazem benefício espiritual para nós e bênção para os outros à medida que compartilhamos o conforto de Deus com as pessoas. Do versículo 8 até o 11, nós temos aqui o segundo motivo, que é devemos confiar em Deus. É preciso ter a alma nobre para admitir o fracasso. E Paulo desnuda o coração e compartilha com os crentes os problemas que ele teve na Ásia. Ele escreve a respeito disso a fim de ensinar-lhes o que aprendeu: confiar em Deus. Não temos certeza quanto a que problemas Paulo está se referindo, mas provavelmente envolve o tumulto em Éfeso, conforme relatado em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 23, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. E também as tristes notícias a respeito da igreja de Corinto. No capítulo 7, versículo 5, ele indica que eram problemas interiores e exteriores. Portanto, talvez fosse alguma fraqueza, algum perigo físico e também a preocupação espiritual com a igreja de Corinto, que ainda estava muito imatura. De qualquer forma, sejam quais forem esses problemas, eles foram suficientes para oprimir Paulo e fazê-lo sentir que sua vida estava sentenciada. Ele ficou muito preocupado com a sua própria vida. Percorremos um longo caminho em nossa vida cristã até aprendermos a pôr nossa fé apenas em Deus, não em nós mesmos, nem nas circunstâncias, nem em pessoas. Abraão levou Ló consigo e este o deixou por Sodoma. Moisés insistiu na ajuda de Arão e este levou o povo ao pecado. Davi escolheu conselheiros que o abandonaram e ficaram contra ele e em favor de Absalão. Até os discípulos abandonaram Cristo e fugiram. O crente que teme ao Senhor e vive para agradar a Deus, mesmo em meio às tribulações, desfruta de paz e de confiança. Do versículo 12 até o 24,
devemos afirmar as promessas de Deus. É fácil perceber a ligação entre essa passagem sobre os planos de Deus e o tópico geral sobre o sofrimento. Porém, podemos seguir o pensamento de Paulo se compreendermos o pano de fundo da situação. Primeiro, Paulo prometeu que, a caminho da Macedônia, visitaria Corinto, e uma segunda vez, quando se dirigiu a Jerusalém para levar a oferta especial para os necessitados de lá. O versículo 15 menciona essa bênção dupla, segundo benefício. Seus inimigos coríntios acusaram-no de ser instável e não confiável, porque as circunstâncias forçaram-no a mudar seus planos. Eles diziam que não se podia confiar nas cartas de Paulo, pois tudo o que ele afirmava nelas era a mensagem de Deus para eles. Ele respondeu a essas acusações, mostrando que foi sincero na promessa das duas visitas e que seus motivos para não concretizar seus planos foram puros e divinos. Ele assegurou-lhes que, como veriam no retorno de Cristo para julgamento, versículo 12 até o 14, suas cartas eram honestas e dignas de confiança. Paulo permitiu-se mudar seus planos porque confiava no amor e compreensão deles. Versículo 15 e 16. Podemos traduzir o versículo 20 da seguinte forma: todas as promessas de Deus encontram sua afirmação em Cristo, e por intermédio dele dizemos Amém. Em outras palavras, em Cristo as promessas do Senhor são verdadeiras. Nesses versículos finais, versículo 21 até o 24, Paulo lembra aos crentes que sua vida cristã vem do Senhor. Ele foi estabelecido em Cristo, ungido e selado pelo Espírito, e deste recebeu o penhor, a entrada. Como ele pode ser sincero, como ele pode ser insincero, se o Espírito opera na vida dele? Ou seja, Paulo está dizendo, se o Espírito Santo opera na minha vida, como eu não vou ser sincero com vocês? O selo do Espírito refere-se à obra deste em separar-nos para a salvação eterna. Somos selados e penhorados nele quando cremos em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 e o capítulo 4, versículo 30. O penhor refere-se às bênçãos do Espírito em nossa vida hoje, as quais são apenas a entrada, uma amostra das bênçãos eternas que desfrutaremos em glória. Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 14 e o versículo 23 e Efésios capítulo 1, versículo 14. Por fim, Paulo afirma que ficou feliz com a mudança de planos feitas por Deus, porque se os tivesse visitado naquela época, teria de repreendê-los. Paulo deu tempo para a igreja de Corinto se endireitar ao ir de Éfeso para Troade e Filipos e não para lá. Naquela época a visita seria dolorosa, mas agora ele poderia visitá-los em alegria, não em pesar, pois haviam acertado as coisas. Capítulo 2, versículo 6 até o 11. Capítulo 2. Nesse capítulo, Paulo continua sua explicação para a mudança de planos. Ele começou essa explicação no capítulo 1, a partir do versículo 5, e demonstra seu amor e sua preocupação pela igreja e por suas necessidades espirituais. Do versículo 1 até o 4, a gente tem aqui as lágrimas de Paulo pela igreja. Paulo enumera as muitas provações pelas quais passou por causa de Cristo e diz que seu maior peso é a preocupação com todas as igrejas. Versículo 28, do capítulo 11. Paulo não queria visitar a igreja como um pai severo, mas como um amigo amoroso. Ele queria dar tempo para que a igreja corrigisse as coisas, assim a comunhão deles seria alegre quando os visitasse. Ele escreveu-lhes com a pena imersa em lágrimas. Ele chorou sobre a carta, versículo 4. Talvez ele se refira a 1 Coríntios ou alguma outra carta até mais severa, a qual não temos conhecimento dela.
No capítulo 1, Paulo abordou o tema do conforto abundante. Aqui sobeja o amor. O amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Sempre há responsabilidade de ver os outros usufruírem a melhor parte onde há o amor. Versículo 5 até o 11, o testemunho de Paulo em favor do ofensor. Essa sessão leva-nos de volta a 1 Coríntios capítulo 5, em que Paulo advertiu a igreja de que disciplinasse o homem que vivia em pecado público. Paulo afirma que o ofensor não trouxe problema e dor de cabeça para ele, mas para toda a igreja. Ele instruíra-os para reunir a congregação e expulsar o homem da igreja. Esse ato de disciplina provocaria tristeza e arrependimento por parte do ofensor. Bem, eles lhe obedeceram, mas foram para o extremo oposto. A igreja não estava disposta a receber o homem de volta após sua confissão, apesar de seu arrependimento evidente. O apóstolo pede, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Se Deus perdoa o pecado da pessoa, nós também devemos perdoar. Efésios capítulo 4, versículo 32. Versículo 12 até o 17, o triunfo de Paulo em Cristo. Paulo retoma seu relato da viagem de Éfeso para Filipos. O que se iniciou como fracasso transformou-se em triunfo. Paulo não conseguiu encontrar-se com Tito em Troade. No entanto, uma porta se abriu para que pregasse o Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 28. Em qualquer provação sempre há uma oportunidade. Paulo ansiava por ver Tito e por ter notícia da igreja de Corinto. Ele deixou Troade e foi para Macedônia, provavelmente para Filipos, ignorando totalmente Corinto. Em Filipos, encontrou-se com Tito, recebeu as boas notícias de que o ofensor fora disciplinado, de que a maioria da igreja o seguia e de que as coisas estavam melhores em Corinto. Ele ficou tão feliz que entoou um cântico de louvor. Os versículos 14 até o 17 apresentam uma imagem familiar a todos os romanos. Roma sempre fazia um desfile público quando um general retornava vitorioso para casa. Não muito diferente de nossos desfiles modernos com chuva de papel picado. O desfile era cheio de pompa e circunstância, e queimava-se uma grande quantidade de incenso em honra ao herói. Os soldados e oficiais desfrutavam de glória e de louvor no desfile, porém os escravos e os prisioneiros, que também faziam parte do cortejo, terminariam na arena em que morreriam lutando com feras selvagens. Os vitoriosos sentiam um cheiro de vida e de alegria no aroma do incenso, mas aos prisioneiros o cheiro lembrava a morte que tinham pela frente. Em seu desfile cristão, Paulo descreve Jesus Cristo como vencedor. Ele derrotou todos os inimigos com sua morte na cruz. Nós, cristãos, cavalgaremos com ele nesse desfile e compartilharemos a vitória dele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Contudo, nesse desfile, o cristão é o incenso, doce aroma de Cristo, que o Espírito espalha em nossa vida e por intermédio dela. Como um cristão tem tudo o que precisa para ser o melhor cristão possível, a melhor testemunha, o melhor soldado. No capítulo 3, versículo 5, Paulo responde a isso. A nossa suficiência vem de Deus. Então o cristão tem tudo à sua disposição, porque a nossa suficiência vem de Deus. Nessa carta, ele usa muito a palavra suficiência. Cristo é suficiente para as nossas necessidades espirituais, capítulo 3, versículo 4 até o 6, para as nossas necessidades materiais, capítulo 9, versículo 8, e para as nossas necessidades físicas, capítulo 12, versículo 7 até o 10. No versículo 17, Paulo retorna à acusação de que sua palavra não é confiável.
Infelizmente, até hoje, existem líderes religiosos que mercadejam, corrompem a palavra de Deus. A palavra mercadejar, né, tem a ver com a pessoa fazer a obra de Deus por algum interesse pessoal. O ministério de Paulo não era um negócio, mas era visivelmente um ministério de sofrimento. Ele servia a Cristo, não aos homens. Ele era sincero no método, na mensagem e no motivo. Nesses 2 capítulos vimos que o ministério de Paulo era cheio de sofrimento e de dor, embora ele tenha vivenciado triunfo e alegria em Cristo. Lembremos-nos de que a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Esse capítulo é muito importante, pois mostra a relação entre a mensagem da lei do Antigo Testamento e o ministério do Evangelho da Graça de Deus do Novo Testamento. Parece que o povo judeu de Corinto dizia que Paulo não era um apóstolo verdadeiro. Paulo usou essa acusação para contrastar o Evangelho da Graça de Deus com a lei mosaica. Do versículo 1 até o 3, nós temos aqui o primeiro contraste: no coração, não em pedras. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo retrata-se como o secretário de Deus que escreve a palavra na vida do povo do Senhor. Que verdade maravilhosa essa, hein? Cada cristão é uma epístola de Cristo lida por todos os homens. Moisés escreveu a lei do Senhor em pedras, mas nessa era Deus escreve sua palavra em nosso coração. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. A graça é interior, habita no coração, enquanto a lei era algo exterior. Paulo escreve-a com o Espírito de Deus para que seja permanente, não com tinta, pois esta esmaece com o tempo, ou esvai-se, apaga-se com o tempo. A lei escrita na pedra que o homem segura na mão não pode transformar sua vida. Todavia, o Espírito do Senhor pode usar a palavra para mudar vidas e tornar os cristãos iguais a Jesus. Portanto, o ministério do Novo Testamento é espiritual à medida que o Espírito escreve a palavra no coração do homem. Versículo 4 até o 6, o segundo contraste: vida, não morte. Paulo, quando afirma que a letra mata, se refere à lei do Antigo Testamento. Nesse capítulo ele usa expressões diferentes para se referir à lei do Antigo Testamento. A letra, versículo 6, ministério da morte, versículo 7, ministério da condenação, versículo 9. Definitivamente a lei era o ministério da morte, porque nunca foi dada para conceder vida. Paulo era ministro da nova aliança, não da antiga, a de obras e de morte. Nenhum homem foi salvo por intermédio da lei. No entanto, em Corinto, havia mestres que ensinavam as pessoas que obedecessem à lei e rejeitassem o evangelho da graça que Paulo apresentava. Versículo 7 até o 13, nós temos aqui o terceiro contraste: glória duradoura, não efêmera. Sem dúvida, havia glória para o ministério do Antigo Testamento. A glória encheu o templo, a glória de Deus pairou sobre as pessoas no inverno. O templo e seus cerimoniais e o próprio ato de dar a lei a Moisés foram eventos ligados à glória. Mas era uma glória efêmera, passageira. Paulo menciona a experiência de Moisés relatada em Êxodo capítulo 34, versículo 29 até o 35. Moisés esteve na presença de Deus e a glória dele refletiu-se na face de Moisés, mas como sabia que essa glória se desvaneceria, punha um véu sobre o rosto para falar com as pessoas, para que essas pessoas não vissem que a glória se desvanecia e perdesse a confiança no ministério dele. Observe o versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia.
Deus nunca pretendeu que a glória da antiga aliança permanecesse. Ela devia desvanecer-se antes que viesse a glória abundante do Evangelho. Se o ministério da condenação, da lei, tinha sua glória, então o da justiça ou do Evangelho é ainda muito mais glorioso. Quarto contraste, desvelado, não velado, versículo 14 até o 16. Paulo apresenta uma aplicação espiritual para o véu de Moisés. Ele afirma que os judeus cobrem o coração com véu ao lerem o Antigo Testamento, e isso os impede de ver Cristo. O Antigo Testamento sempre será um livro fechado para o coração que não conhece a Jesus Cristo. Jesus tirou esse véu quando arrancou o véu do templo e cumpriu os tipos e as profecias do Antigo Testamento. No entanto, Israel não percebe que o ministério da lei é temporário, ainda se agarra a um ministério que nunca se pretendeu que fosse duradouro, um ministério com glória passageira. Israel sofre de dupla cegueira, uma que afeta as pessoas e as impede de reconhecer o Cristo revelado no Antigo Testamento, e a judicial, com a qual Deus cegou Israel como nação. Romanos capítulo 11, versículo 25. Todavia, o véu cai quando o coração volta-se para Cristo. Moisés tirava o véu quando subia ao monte para ver Deus, e qualquer judeu que se volte com honestidade para o Senhor terá o seu véu espiritual removido, e verá Cristo e o receberá como seu Salvador. O ministério do Novo Testamento aponta para Cristo na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamentos. O quinto e último contraste, liberdade, não escravidão. Versículo 17 e 18. Alguns usam e mencionam o versículo 17 de forma totalmente errônea, com a finalidade de desculpar todos os tipos de práticas não espirituais. O Senhor é o Espírito. O pecador volta-se para Cristo por intermédio do ministério do Espírito e ele liberta-o da escravidão espiritual. A antiga aliança era de obras e de jugo, Atos capítulo 15, versículo 10. Contudo, a nova aliança é o ministério da liberdade gloriosa em Cristo, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Essa liberdade é a libertação do medo, do pecado, do mundo, do legalismo, das práticas religiosas, mas não é licenciosidade. Todo cristão vai à presença de Deus e desfruta da glória dele com o rosto desvendado. Sim, recebe sua glória e torna-se mais parecido com Cristo. No versículo 18, Paulo ilustra o significado de santificação e de crescimento em graça. Ele compara a palavra de Deus a um espelho, conforme também Tiago fala no capítulo 1, versículo 23 ao 25. O Espírito de Deus conforma o seu povo à imagem de seu Filho, Romanos capítulo 8, versículo 29, quando ele olha sua palavra e vê a glória do Senhor. Esse versículo e Romanos 12, versículo 2, usam a mesma palavra grega traduzida por transformar, que Mateus capítulo 17, versículo 2, traduziu por transfigurar. E o termo explica como renovamos nossa mente em Cristo. O cristão pode entrar na presença de Deus e desfrutar sua glória e sua graça. Não mais somos escravos, nem temos temor. Não precisamos esperar o retorno de Cristo para nos tornar como Ele. Podemos crescer gradativa e diariamente, de glória em glória. Versículo 18. Termina aqui mais um vídeo, e como a gente sempre fala no final de cada vídeo, os nossos comentários são extraídos e modificados, alterados conforme aqui a nossa necessidade, do comentário bíblico UESB. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.